Quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso Deus, desejando a todos um ótimo dia. Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Já estamos chegando ao final do mês de fevereiro, né? Estamos avançando rapidamente. E louvado seja Deus, porque estamos aqui mais uma madrugada buscando a promessa da chuva do Senhor, promessa que o Senhor nos fez da chuva serôdia que derramaria sobre a sua igreja, sobre o seu povo em toda a terra, aqueles que estão buscando a promessa da chuva serôdia. Deus seja louvado, queridos, porque estamos perseverantes, acreditando que esse dia está muito, mas muito perto de chegar. Louvado seja Deus. Eu quero convidar a minha irmã Darcy. Bom dia, irmã Darcy, mais uma vez. Bom dia, irmão. Minha irmã, eu quero convidá-la a fazer essa oração de abertura, viu, minha irmã? Pode ser? Pode ser, nos consagre a Deus nesse momento. Oremos. Bendito Deus, grandioso e eterno Pai, que habita nas alturas dos céus, glorificado, honrado seja sempre o teu santíssimo nome, Senhor. Amém. Aqui estamos, teu povo reunido, uma parte do teu povo, Senhor, buscando, Pai, o teu poder, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Agradecemos, Pai, estamos te clamando, Senhor. Não suportamos mais viver neste mundo tenebroso, onde vemos tantas tragédias acontecerem. Os teus filhos, o teu povo está sofrendo, nós sabemos que a terra está gemendo. E eu sei, Senhor, que o teu filho amado morreu por cada vida que foi ceifada. Mas nós sabemos que o inimigo das nossas almas está feroz. Ele quer alcançar todos. E sabemos que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E que assim como foi nos dias de Noé, que pegou a todos de surpresas, muitos serão pegados também, Pai. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos ser batizados com o teu Santo Espírito, que a sua serôdia seja derramada sobre cada um dos seus filhos que estão te buscando em espírito e verdade, para que nós possamos ter o poder, Senhor, de levar esta mensagem quanto antes para muitas pessoas que estão dormindo, muitas pessoas que não conhecem a tua palavra, muitas pessoas que precisam ser salvas, Senhor. E essas pessoas, Pai, nos coloquem nas nossas vidas para que possamos levar esse evangelho eterno. Perdoa, Pai, onde temos falhado, porque sabemos que somos miseráveis pecadores. E nos aceita, Senhor, aceita a nossa pequena petição, nossa humilde oração. E eu peço também, Pai, que venha alcançar cada família aqui representada. Cada um tem um problema, uma problemática em suas vidas, em nossas vidas nós temos, e queremos o teu poder e sabedoria para resolver a cada um, meu Pai, cada um de problemas que nós temos em nossas vidas. Nos alcance, Senhor, nos dê a tua paz neste dia e a tua direção através do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Darcy. Deus continue te fortalecendo, te abençoando ricamente, viu? Queridos, a partir desse momento nós estaremos com os áudios fechados. Apenas alguns amigos terão a oportunidade de compartilhar desse momento, aqueles que serão convidados, ok? Vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores ao nosso Deus, convidando ao nosso Deus Espírito Santo que continue habitando em cada um de nós. Pedimos a
Muito bem, queridos, voltamos. Eu tive a grata alegria de estar ali com o irmão Carlos, lá de Vitória da Conquista, e estava também com duas irmãs, a Rosângela e a Nália, mas sumiram, desapareceram rapidinho. Acho que não conseguiram ligar o áudio e apertaram o botão errado e saíram da sala. Eu fiquei sozinho ali com o irmão Carlos. Nas suas orações, que ele nos apresente o nome do genro do irmão Carlos, Davidson. É um jovem que está passando por um problema muito sério, dependente químico. O irmão Carlos pede a sua intercessão em favor do seu genro. O nome dele é Davidson, irmão. Davidson, interceda em favor desse jovem, para que o Senhor o liberte dessa situação. Muito bem, queridos, vamos entrar no assunto dessa madrugada. Esse é um assunto, pastor Edson, pastor Robson, Angélica, todos vocês querendo participar, amigos, é só levanta a sua mão virtual, que a gente vai liberar o áudio para que também você dê a sua contribuição, né? Você possa participar conosco. É um tema bastante interessante, estamos estudando as 40 jornadas da madrugada do pastor Jair Góes, né? 40 jornadas, 40 madrugadas, irmãos. E o tema geral é a importância do Espírito Santo no tempo do fim. E hoje vamos debater um assunto bastante delicado, que é o tema do arrebatamento secreto. Já conversamos aqui em outras oportunidades, mas nunca é demais falarmos, e a gente está sempre aprendendo. A ideia aqui não é desrespeitar ninguém que acredita nisso, mas trazermos luz, conhecimento, para que não sejamos enredados por essa doutrina. Pastor Edson, pastor Robson, esse é um tema bastante delicado. E fala sobre o arrebatamento secreto. O pastor Jair Góes traz aqui o texto, as explanações bastante pertinentes, né, interessante também, que com certeza irá nos ajudar para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. E o texto base de hoje, um dos textos que vamos estar estudando, está no livro de Atos. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, quero saudar aqui com alegria minha irmã Irene. Muito bom dia, Irene. É muito bom tê-la aqui conosco, viu? Dá um abraço aí no Carlos. Esse negão, gente boa. Muito bem. O texto está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Se você estiver com a sua Bíblia aí, é um texto muito conhecido, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Atos, capítulo 1, versículo 11. Angélica, você está com a sua Bíblia aberta aí, Angélica? Se não tiver, corre aí, abre, lê aí para a gente, Angélica, esse texto de Atos, capítulo 1, versículo 11. Está aqui no tema, né? Se você quiser, pode ficar à vontade, Angélica, e lê aí para nós. Então, aqui, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Obrigado, Angélica. Muito obrigado, minha irmã. Irmãos, esse é um tema bastante polêmico, porque nós ouvimos muito sobre isso, não é? A gente ouve, eu conheço muitos amigos, irmãos de outras denominações que creem nisso. É interessante que o Espírito Santo, o pastor Jair Góes, ele disse que o Espírito Santo que foi enviado para nos guiar em toda a verdade, ele jamais deixaria, irmão, que fôssemos enganados em relação ao tema da segunda vinda ou de qualquer outro tema da Bíblia. E esse é um tema bastante delicado, irmãos, né? O próprio Jesus, falando do ministério, né, do Espírito Santo, disse que quando vier, isso está lá em João capítulo 16, versos 16 e 14, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, irmãos, a toda a verdade. Ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Pastor Robson, por que esse tema, Pastor Robson, é tão delicado, Pastor Robson, Pastor Edson? Nos ajude aí, traga para nós algumas informações. Pastor Robson parece que não está aqui com a gente. É Pastor porque eu estava Robson, tentando jogar isso aqui para uma tela. Ô, Mário, na pronto. verdade é o seguinte, eu não acho esse tema tão difícil, não. Esse tema é um tema dentro da igreja, né? No contexto adventista. Esse tema é um tema que é complicado para os evangélicos em geral, né? Isso. Principalmente a linha pentecostal. Dentro da igreja, na igreja dos irmãos, a gente não tem muito problema, pelo menos eu nunca tive muito problema com esse tema no que concerne aos irmãos da igreja. Os irmãos da igreja têm uma compreensão clara sobre a volta de Jesus, não é? Tem alguns assuntos que realmente alguns têm alguma dificuldade para entender. Mas a questão do arrebatamento secreto, quando você vai para a Bíblia, aí a gente vai... É muito claro a questão desse tema aí. Nós não temos dificuldade com respeito aos irmãos da igreja. Mas aí quando você parte para pessoas de outras denominações que foram doutrinadas com esta ideia, né? Então aí você tem algumas pessoas que têm dificuldade para entender. Mas quando a pessoa ela para analisar o texto bíblico, aí ela vai ter... não é difícil de você refutar essa ideia que se tornou muito conhecida, né? E é muito divulgada, mas é mais porque as pessoas não têm o conhecimento. Quando elas buscam o conhecimento, elas vão tendo a iluminação. Então, inclusive porque durante muito tempo, um dos fatores interessantes, durante muito tempo no meio cristão, não se falou sobre isso. Essa é uma doutrina que é considerada recente, né? Ela não é muito antiga. Eu não lembro exatamente o ano em que foi pela primeira vez exposta essa ideia, mas ela não é uma ideia muito antiga. Durante muito de 1830, pastor Robson. 1830, né? Então, pronto. Então, não é uma coisa que desde o princípio, né, diferentemente da natureza de Cristo, da questão do Espírito Santo, que desde o primeiro século já se questionava algumas coisas a respeito do assunto. Essa é, assim, uma ideia recente, né? Essa ideia da crença nesse arrebatamento secreto, né? Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos aqui encontrando os elementos para mostrar para nós que o arrebatamento da maneira certa, como ele vai acontecer segundo as Escrituras, né? E esse texto, essa crença dele se baseia naqueles sinais, né? Quando Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, né? Que um será tomado, outro deixado, um será tomado, outro deixado. Então, eu lembro até de uma explicação do Dr. Rodrigo Silva, né? Falando sobre esse assunto, onde ele diz assim, a semelhança do tempo de Noé, né? Que uns foram tomados e outro foi deixado, né? E ele explicando que aquilo é no contexto da segunda vinda de Jesus, né? Mas o pastor Jair Góes, ele coloca aqui, né, claramente aqui, que o arrebatamento não é um ensino bíblico, né? E ele menciona aqui o
o texto, né, a parte de um hino que nós cantamos. Eu cantei muito esse hino, né? E nós aprendemos esse hino na versão pentecostal, né, onde diz que o mercado está vazio e aviões sem seus pilotos, né, voam para a destruição. Então, no hino, nessa música aí, está presente essa ideia, não é, de que as pessoas seriam arrebatadas assim, dentro de um contexto ainda do mundo, dentro da sua normalidade, quando alguns desapareceriam e aviões ficariam descontrolados. Nós temos alguns irmãos que colocam até adesivo nos seus carros, né? Este veículo, né, cuidado, né? Esse motorista pode ser arrebatado, né? O veículo pode ficar desgovernado porque o motorista vai ser arrebatado. Então, essa ideia, então, ela surgiu aí, né? Mas nós vamos ver aqui ao longo desse estudo que essa ideia, não é? Elas são contrárias ao ensino bíblico, né? E é interessante, Mário, que ele cita aqui que algumas pessoas, às vezes, elas compartilham, não é, mensagens, eu até já citei isso aqui também, contendo esta ideia de arrebatamento secreto. Eles parecem que não observam direito o conteúdo das mensagens que eles estão recebendo e compartilham. E alguns irmãos têm compartilhado mensagens contendo esta ideia, não é, de que um dia vai haver esse arrebatamento secreto, não é? Satanás, ele diz aqui, com muita sutileza, Satanás tenta enganar até os cristãos mais sinceros, né? No entanto, o arrebatamento secreto não é um ensinamento bíblico, né? E aí você tem em Mateus 24, 27 a 30 e 31, e verso 37, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 1 a 18, 1 Coríntios 15, 50 a 54 e Apocalipse 1, 7, que são os textos que mostram claramente como vai ser a segunda vinda de Jesus, né? Então, Interessante, pastor Robson, o pastor Igor, ele chama a atenção de que essas pessoas elas não fazem isso porque querem ensinar o erro, mas porque não examinam as escrituras como deveriam. Exatamente, Mário. Tá certo? É porque ele diz assim, olha, esse tema ele se popularizou muito, né? E virou tema de livro, tema de filme. Inclusive tem um filme chamado Deixados para Trás, né? Que ficou famoso, né? É um livro que virou filme e já foi feito mais de uma edição desse filme, né? Tem o 1 e o 2, parece o 3. Eu sei que tem algumas edições desse filme, Deixados para Trás. E também tem um livro, inclusive, da Casa Publicadora. Tem um livro, acho que eu não lembro se é do pastor George Knight, ou do pastor Dwight Nelson, um livro chamado Ninguém Será Deixado para Trás, né? Que é exatamente um livro para contrapor essa ideia que foi disseminada nos Estados Unidos, principalmente, sobre a ideia do arrebatamento secreto, né? E aqui o pastor Jair Góes disse que foi por trás dessa teoria há certa magia ligada ao mundo da ficção. De repente, do nada, as pessoas desaparecem, enquanto seus familiares e amigos que não tiveram o mesmo destino começam a procurá-los, né? O ensino do arrebatamento secreto tornou-se bastante popular entre muitas igrejas que se declaram evangélicas. E aí ele fala que em 2011 foi publicado nos Estados Unidos um relatório baseado numa pesquisa feita com pastores evangélicos de vários continentes, dos quais 61% dos participantes afirmavam acreditar no arrebatamento da igreja antes da chamada Grande Tribulação. Para vocês sentirem a influência que esse ensinamento teve no meio evangélico, né? 61% dos pastores, aqui não está falando dos membros leigos, né? Está falando dos pastores, 61% acreditavam que a igreja seria arrebatada antes da Grande Tribulação. Junto com esse, eu não sei se o pastor, como eu não dei a lida primeiro, né, no texto todo, mas junto com a crença no arrebatamento secreto, vem a crença da segunda chance, Mário, né? Aquela crença de que depois que for arrebatada a igreja, ainda vai haver oportunidade para que as pessoas se arrependam e vai haver um outro grupo que será salvo também, aí agora já passando pela tribulação. Então, é um negócio assim, muito complicado, porque falta embasamento bíblico. Então, a doutrina consiste
na ideia de que a segunda vinda de Jesus terá duas fases, não é? Porque aí tem que ter, né? Então Jesus vem, Mário está dizendo que é coisa do cão, aqui é lógico, são artimanhas de Satanás para que as São pessoas não se enganos. cuidem. São enganos. A Bíblia diz que os enganos seriam de tal forma que, se possível, enganariam os próprios escolhidos, né? Então, veja, tem que ter duas fases, porque na primeira ele vem e leva a igreja, né? Então, é o arrebatamento secreto. E na segunda, vem para buscar aquelas pessoas que aproveitando essa oportunidade, não é, elas vão se preparar para essa vinda, para levar o povo para o céu. Mas isso, a Bíblia não fala em nenhum momento desses dois, não é, essas duas fases na volta de Jesus. Fala apenas de uma, né? Depois disso, acabou. Não tem uma outra fase, né? Um outro momento de oportunidade após. Inclusive porque, quando nós vamos para a Escritura, nós vemos que a porta da graça ela se fecha antes da vinda de Jesus. Não é? Verdade. A porta da graça é fechada antes da volta de Jesus. Tá certo? Então, ele diz aqui. Então, na primeira fase acontece o suposto arrebatamento secreto, em que muitas pessoas salvas vão desaparecer subitamente. E a segunda, com predominância dispensacionalista, defende que Jesus voltará com os arrebatados para reinar sobre a terra durante 1000 anos. Ainda tem isso, né? Que vai haver mais 1000 anos de oportunidade, né? Então, o dispensacionalismo, eles aqui, é um sistema teológico que defende a interpretação literal das Escrituras, em particular das profecias, e faz distinção entre o antigo povo de Deus e o atual, não é? E ele diz também que os teólogos das religiões mais tradicionais são unânimes em explicar que, apesar de popular, a crença no arrebatamento secreto não possui base bíblica, irmãos. E aqui está, né? Desde o João, é o que você falou do ano, né? Que eu não estava lembrado em que ano é que surgiu essa ideia do arrebatamento secreto, mas até 1830 não existe registro, não é, dos pais da igreja, dos crentes da Idade Média, né, desse pessoal todo. Não existe nenhum registro dos teólogos daquela época sobre o arrebatamento secreto. Ninguém toca, ninguém fala nesse assunto. Então, foram 1.800 anos de cristianismo sem que ninguém sequer ouvisse falar desse tal arrebatamento secreto, não é? A crença de que a igreja será arrebatada súbita e secretamente antes da grande e final tribulação é conhecida como pré-tribulacionismo, né? Então, essa é a crença pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada e não vai passar pela grande tribulação, né? Então, essa parte da igreja não vai passar. E ele coloca aqui o nome do originador dessa teoria, né? John N. Darby, né? Pregador anglicano, que se tornou fundador dos irmãos Plymouth, uma assembleia que reunia diversos cristãos para estudar temas comuns, né? E ele diz que essa corrente, então, desloca as profecias de Daniel e Apocalipse para o fim dos tempos, fazendo parecer que elas nada podem revelar acerca da história, mas somente naquele período. Então, você tem que fazer aí uma ginástica teológica, né, na interpretação das profecias, pegando as profecias de Daniel, né, e levando para o final do tempo. Ele faz um anacronismo, né, colocando as coisas fora do seu lugar no cumprimento histórico, tá certo? Ela foi construída exatamente para desviar o foco do poder religioso apóstata da Idade Média, revelado na figura do chifre pequeno. Então, isso é aquela estratégia, né, para tirar do foco, tá certo? A verdade, para tirar a visão da verdade. Então, vocês sabem, aqueles que já estudaram um pouquinho mais sobre profecia, que nós usamos o método historicista, né, para a interpretação das profecias. Ou seja, nós acreditamos que a profecia se cumpre ao longo da história, ela vai se cumprindo ao longo da história, assim como a Bíblia coloca. Esse é o método de interpretação da Bíblia, das Escrituras. Mas você sabe que na Contra-Reforma, ali, os teólogos católicos, eles criaram maneiras diferentes de interpretar as Escrituras, né? Que dois deles são os principais, né? É o preterismo e o futurismo, né? O preterismo joga o cumprimento das profecias todas para o passado. E o futurismo joga tudo
para o futuro, não é? Então, isso é exatamente o objetivo, é tirar o foco desse poder religioso, que é o poder romano, poder papal, né? que surge na Idade Média com todas as características que são descritas pelos profetas Daniel e João, lá no Apocalipse, né? Apontando o poder papal como sendo esse poder, como sendo o chifre pequeno, né? Uma das bestas do Apocalipse, né? Então, para desviar o foco dessa realidade, então foi criado esse sistema de interpretação que faz isso, né? Ou joga tudo para o passado, ou joga tudo para o futuro, né? E você sabe que muitos desses cristãos interpretam esse poder, né, do chifre pequeno como sendo Antíoco Epifânio, né? aquele imperador Seleucida, né? Que profanou Jerusalém e tal, mas só que ele não se enquadra no contexto da profecia, né? Quando você vai olhar alguns elementos, você vai ver que não tem como, porque o Antíoco Epifânio viveu num tempo que já passou, e esse poder ele vai atuar até a volta de Jesus. É Então, a o Antíoco volta de Epifânio já morreu. Jesus. É de hoje que o Antíoco Exatamente. Epifânio morreu. Então, não tem como. Então, a ideia, o propósito dessa doutrina aí foi desviar o foco exatamente da verdade bíblica e profética para que as pessoas não percebessem quem são esses movimentos. Por quê? Porque esses movimentos são eles estão incluídos na profecia. Né? Então, como é que o catolicismo vai defender uma profecia que diz que o grande vilão na história bíblica é a própria igreja? Eles não vão defender uma coisa dessa. Então, tem que se criar uma outra interpretação. E nós lembramos aqui também que não só o catolicismo, mas todas aquelas que permanecem adotando doutrinas ou parte das doutrinas defendidas pelo catolicismo, como é o caso da imortalidade da alma, como é o caso do domingo como o dia do Senhor, né? Então, todos esses fazem parte dessa profecia, eles estão incluídos aqui, né, como filhos da grande Babilônia. Então, é claro que você tem que tirar o foco de você e botar o foco nos outros, né? Óbvio que o pessoal trabalha dessa forma, e Satanás é astuto nisso. Então, nós vemos aí que não há fundamento bíblico para essa teoria. E eles aqui, que há fortes indícios de que essa teoria também foi criada para colocar novamente a nação de Israel no foco dos planos de Deus, né? Visto que após o arrebatamento secreto haverá uma espécie de segunda chance para o antigo povo de Deus. Então, para esse povo, Israel continua sendo ainda o povo escolhido de Deus para o cumprimento da missão, e nós sabemos que não é mais. O Israel agora não é mais o Israel étnico, mas agora é o Israel espiritual, né? Que aí agora faz parte de todo mundo, independente da sua origem étnica, mas todo aquele que aceita Jesus é filho de Abraão, diz Paulo, e herdeiro conforme a promessa, não é? A Bíblia é clara ao afirmar que não haverá qualquer separação entre as pessoas antes da segunda vinda de Cristo, conforme Apocalipse 6, verso 16. A separação entre os bons e os maus. Diga. O senhor me permite ler esse texto, porque ele é interessante. Sim. Em relação a essa doutrina do arrebatamento. Exato. É muito interessante esse texto. Eu estava lendo ele aqui e não tem base, realmente não há como, irmãos, aceitar isso como sendo verdade secreta. Não tem como, porque isso vai acontecer exatamente na volta de Jesus. Na volta de Jesus, exato. A separação é só na volta de Jesus, não acontece antes. Só na volta de Jesus. E esse texto aqui... Ô, Mário, é bom lembrar que vai haver uma separação, mas não a separação feita por Deus, né? Como é que vai haver uma separação antes da volta de Jesus? Entre aqueles que vão permanecer fiéis aos mandamentos de Deus e à palavra de Deus, e aqueles que vão se opor aos mandamentos de Deus. Mas essa separação não é a separação final, né, que vai separar salvos de perdidos. Essa separação vai separar fiéis de infiéis, né? Os fiéis estarão sendo perseguidos, né? E os infiéis estarão perseguindo. Então, essa é a separação que vai acontecer, né? Mas a separação entre os que serão salvos e levados para o céu e os que vão ficar para a destruição só será feita na volta de Jesus. Pode ler, Mário. E esse texto ele chama bastante atenção e ajuda, pastor, muito
claro, lógico, aqueles que se permitirem ser guiados pelo Espírito, né? Que permitirem que o Espírito nos conduza a toda a verdade, esse texto deixa claro que não será secreto. E essa separação ela só se dará por ocasião da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 6, verso 16, ela diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É muito claro isso aqui, irmãos. Ele não se dará de forma secreta. E ainda coisa, Mário, o verso 15, né, ele diz quem são essas pessoas, né? Os grandes, os comandantes, os ricos, os Isso, poderosos, pastor. todo escravo e todo livre, né? Eles vão se esconder, eles vão estar em pânico, porque eles sabem que chegou o grande dia da volta de Jesus. E esse né? texto, pastor Robson, não tem nada aqui de simbologia, é literal. Esse texto aqui que o senhor leu, isso vai acontecer de fato. Exato. Não tá simbolizando nada. Realmente isso vai acontecer. Os grandes, os fracos, os pequenos, todos, livres, escravos, todos vão entrar em desespero. E não vai ser secreto, irmãos, não tem como. Aí o pastor Jair Góes, Mário, ele chama a atenção de que essa ideia do arrebatamento secreto está baseado num texto usado fora do seu contexto, né? Ele está aí, lembrando aí, ó, são usados fora do contexto os textos de Mateus 24, 40 e 41, né? Porque, de fato, aqui é uma referência à destruição de Jerusalém, né? Mateus 24, 40 e 41, né? Pode ler, pastor Robson. Fica à vontade. Pronto. Inclusive, é o seguinte, o pastor, eu citei aqui o pastor Rodrigo Silva, quando ele faz essa análise do texto aqui, que é usado para defender essa ideia, e aqui ele diz assim, olha, 40 e 41, estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, né, em que dia vem o vosso Senhor. É interessante, porque o contexto aqui são sinais da volta de Jesus e da destruição de Jerusalém. Não é? Mas o texto imediato aí é o texto do dilúvio. Não é? É o texto do dilúvio. Jesus, assim, pois, o verso 37 diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. O verso 38 diz, porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Agora, interessante aqui o que Rodrigo Silva chama a atenção, nesse texto aqui, é que na história do dilúvio, olha aqui interessante, na história do dilúvio, quem foi levado e quem foi deixado? Não é? Quem foi levado? Os que se salvaram ou os que se perderam? Quem é que foi levado? Essa é a pergunta agora. E aí, Mário? Na história do dilúvio, quem foi levado e quem foi deixado? Quem foi levado foi o salvo ou o perdido? E o que foi deixado? Quem foi? E agora, irmãos? E aí, pastor, apertou sem abraçar. E agora, amigos? No dilúvio, quem foi levado pelas águas do dilúvio, irmãos? Os ímpios, né? Os ímpios. Não são os salvos que são levados. Não é? No contexto do dilúvio, a Bíblia diz aqui, olha, até que veio as águas, que veio o dilúvio e os levou a todos. Tá vendo? Quem levou quem? Os que comiam, bebiam, casavam e davam em casamento e não atentaram para o tempo. Então, no contexto da profecia aqui de Mateus, não é, do dilúvio, os que são levados não são os salvos. São os que se perderam, porque foi o dilúvio que os levou. Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Não é? Então, veja, o dilúvio levou a todos, perdidos, porque os salvos ficaram na arca.
os salvos ficaram na arca. Então, eles usam esse texto para falar do arrebatamento, só que se você for usar e usar literalmente, é como ele diz lá, né? É uma interpretação literal da Escritura, fora do seu contexto, não é? Então, aqui diz, ele diz aqui, olha, observe que o dilúvio é usado aqui por conter a ilustração que se assemelha ao texto que estamos estudando, né? Que o dilúvio separou pessoas, tá certo? Portanto, o significado de 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, e 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será deixada e tomada a outra, uma será tomada e deixada a outra, serve para demonstrar apenas que a salvação é algo individual. Ok? A ênfase nesses versos é quanto ao aspecto repentino da segunda vinda de Jesus, e não a maneira, não é? Mas para mostrar a surpresa, né? A vinda sem aviso prévio. A palavra então liga o que foi dito à declaração anterior, que é a experiência de Noé, pois como foi nos dias de Noé, e estabelece um então paralelo. Mas no dia de Noé não houve arrebatamento secreto. Entendeu? Pastor Robson, a irmã Andréa pediu a palavra. Fala, Andréa. Pois não, bom dia, Andréa. Mas foi muito, muito boa, pastor Robson, essa explanação aí, viu? Muito boa mesmo, né? Fez a gente pensar um pouquinho, viu? Andréa, bom dia. Olha, eu costumo dizer, antes que a Andréa fale, Mário, eu costumo dizer, e tenho feito isso nos meus estudos bíblicos, outro dia eu fui contestado por um camarada no estudo bíblico, não é? Porque ele leu ele assistiu um vídeo sobre um assunto, sobre casamento, né? E tal, e ele disse assim, não, mas olha o que está aqui. Mas ele leu o que o autor do artigo lá, do vídeo, colocou. Eu digo, sim, mas você está me dizendo aí o que o camarada colocou. Eu quero saber o que é que diz o texto. O que é que o texto bíblico diz? Porque tem gente, Mário, que pega a interpretação que foi feita do texto e quer colocar isso como se fosse o texto. Não, você não pode fazer isso, irmão. Tenha muito cuidado quando alguém mandar uma mensagem para você e ela faz uma colocação, uma narrativazinha, e coloca o texto apenas para confirmar o que ela está dizendo. Mas você não pode se prender ao que ela está dizendo. Você tem que se prender ao que o texto está dizendo. É aqui onde muita gente erra, viu, Mário? É porque eu lembro que nós que estudamos inicialmente com o pessoal das Testemunhas de Jeová, tinha aqueles livrinhos, eu não sei quantos aqui já... Eu comecei a estudar a Bíblia com o Testemunho de Jeová. Eles têm um livrinho que vai conduzindo você nos estudos. E o livro, ele faz uma afirmativa, ele tem uma narrativa lá, e depois ele usa o texto para corroborar o que ele está dizendo. Mas nem sempre o que o texto diz apoia a narrativa dele. Você está entendendo? Nem sempre. Você tem que ter cuidado para não ir no argumento da pessoa e deixar o texto bíblico de fora. Aí eu disse para esse camarada que estava estudando, que a gente está estudando a Bíblia junto, eu digo, não, amigo, eu não quero saber o que o autor aí do seu vídeo disse, não. Eu quero saber o que é que o texto bíblico diz. Vamos para o texto bíblico. Aí nós fomos para o texto bíblico. E quando foi para o texto bíblico, eu digo, o texto bíblico está dizendo isso que ele falou aí? Não. Então pronto, amigo, não importa o que eu afirmo, né? Não importa o meu argumento. O que é importante é o que o texto está dizendo. Não é? Mas diga, irmã Andréa. Não, professor, eu só queria dar um esclarecimento quando o texto bíblico fala que 2 mulheres estarão no molinho, ela se refere à igreja, né? Mulher sempre se refere à igreja. E muitas vezes nós temos que entender que o fato de nós somos uma igreja, nós trabalhamos na igreja, nós fazemos a nossa obra, mas ninguém conhece o verdadeiro relacionamento com Deus de cada um. Quando diz que será tomado, é porque muitos dentro da igreja serão não arrebatados, estou falando tomados quando Jesus venha, né? Quando Jesus vier, ela será tomada e levada, porque nós estamos dentro da igreja. Aí molinho é a igreja, aí estamos dentro de um mesmo círculo. E quando ela fala de que a salvação é individual, é porque a minha salvação é individual, é porque eu sou que tomo a decisão ao lado de Jesus. Eu posso estar com muitas pessoas, posso estar com todos vocês, mas ao mesmo tempo a minha salvação ela é minha, sou eu que sou responsável da minha salvação. Então
nós estamos dentro da igreja, somos todos um mesmo povo, mas a salvação ela é individual, e quando Jesus venha, ele não vai ser digamos assim, ele não vai levar todo mundo junto porque simplesmente nós estamos juntos. Ele vai levar o seu povo que tomou a decisão ao lado de Jesus. Então, o fato de nós estar juntos não quer dizer que todos estamos salvos. E aí, na segunda venida de Cristo, ele vai fazer essa separação, não vai ser antes, sino só na segunda vida de Cristo. Ok, André. Agora, lembrando aqui, Mário, que a mulher significa igreja quando é usada uma simbologia. Nesse caso aqui, dessa história aqui é mulher mesmo. Não é símbolo da igreja aqui, não é? Aqui está falando de mulher. Sim. 2 mulheres, né, estarão moendo lá no moinho, e uma será queimada. Então, aqui o contexto não é de simbologia, não é? Quando é um contexto de simbologia, como é no caso do dragão irou-se contra a mulher, aí a gente claramente vê que é usada uma simbologia, é que a mulher significa igreja, tá certo? Mas nesse caso aqui, o que Jesus está colocando aqui, a mulher mesmo, 2 mulheres. Mas aqui o que o texto quer enfatizar não é essa a maneira, mas é a urgência, né? Ou como é que eu queria dizer? A surpresa, né? É um evento não avisado, entendeu? Que verá de maneira desavisada, né? As pessoas serão pegas de surpresa. Jesus não vai avisar antes. E também a ênfase maior é na individualidade, como a irmã Andréa enfatizou aqui. Não importa você estar junto com os outros na igreja, não, porque a salvação ela é individual. Exatamente. Até mesmo, Andréa, a palavra moinho, da mesma maneira que a palavra mulher, a palavra moinho também não tem essa simbologia. Na realidade, está falando de um contexto. Podia falar moinho, podia falar uma padaria, podia falar outra coisa qualquer para ilustrar, não é? Então, também a palavra moinho não tem essa atribuição simbólica. Irmão Mário, eu só queria, antes de finalizar, eu sei que já chegamos ao final, voltar a um texto lá do início, que é João 16, 13 e 14. Não lerei todo o texto, mas a minha ênfase é o que nós temos buscado nas madrugadas, o que nós temos buscado nos momentos a sós, o que nós temos clamado a Deus. Eu tenho falado muito de... E o Mário sabe que eu já vou falar em Romanos 8, 14, né, irmão Mário? É a aplicação que eu tenho de João 16, 13. Por quê? Aqui está chamando assim o próprio Jesus falando do ministério do Espírito Santo, que é um ministério, ele foi ao céu, mas enviou o Espírito Santo para um ministério específico. Aqui diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, eu queria ficar com esta parte, porque quem não buscar o batismo diário do Espírito da Verdade, o que eu achei interessante, pastor Robson, é que aqui ele é chamado de Espírito da Verdade, da mesma maneira que Jesus é a verdade. Ele também é Deus, ele está fazendo um papel importante dentro da Trindade, de nos guiar para a verdade plena. Então, quando ele vier, quando ele for acolhido no meu coração, queridos, Romanos 8,14 sempre vai estar na minha mente, por quê? Se eu não for guiado pelo Espírito de Deus, é o oposto. Ali diz que todos os guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, todas as doutrinas que ainda vão surgir, além desta do arrebatamento secreto, o que eu entendo desse texto hoje é que outras questões serão levantadas sempre querendo nos distanciar da verdade. Mas quem tiver o Espírito Santo, ele vai ouvir uma voz: esse é o caminho, essa é a verdade, anda nele, e não errarão o alvo e chegarão aos céus. Eu até fiquei feliz, irmão Mário, a Patrícia, ela tem intercedido, depois que fez os momentos a sós, ela tem intercedido por várias pessoas, foi ela que convidou a Érica, né, Érica? Tudo bem aí? Ela que convidou aí a Cláudia, acho que é Cláudia Pires, que é de Petrópolis, é isso, Cláudia? Orei por você, viu, Cláudia? Porque imagina, Cláudia, se Deus não guiar você até nos negócios, nas coisas, não é verdade? Então,
onde nós vamos parar? Então, se Deus nos guia nas doutrinas, nos negócios, na escolha de casamento, de cônjuges, na escolha de profissão, na escolha de tudo. Então, o que eu tenho que fazer ao sairmos daqui hoje da presença dos irmãos? É estarmos realmente buscando ser guiados pelo Espírito de Deus. Essa é minha contribuição, peço muito a Deus isso. E Ele quer nos guiar, e Ele vai nos guiar, e um dia seremos todos levados como salvos, que eu quero estar nesse grupo de 1 Tessalonicenses. Amém. Eu também quero, viu, pastor Edson? Também quero, viu? Eu também quero. Pastor A irmã Robson. Cláudia é de Petrópolis, viu? É de Petrópolis, Cláudia, é isso mesmo que eu entendi? É isso? Se Cláudia quiser dar um alô ali para a gente. Pode liberar o áudio dele, pastor. É só clicar na tela, Cláudia, que você abre seu áudio. Isso. Você mora em Petrópolis ou trabalha em Petrópolis? Não, eu morava em Belfor Roxo e eu me mudei para Petrópolis porque eu abri um curso de idiomas no centro de Itaipava. Mas e eu moro no centrinho de Araras. Da minha casa para Itaipava são mais ou menos 15 minutos. Mas a minha cidade, graças a Deus, o centrinho de Itaipava e Araras não foi atingido. Mas foi só Petrópolis mesmo. Mas aqui está muito triste mesmo, irmão. Muito triste. Imagino. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu, Cláudia? Você, a Érica. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Deus abençoe ricamente, viu? Orando por vocês aí em Petrópolis, sempre. Deus vai continuar guiando e guiando você também, viu, Cláudia? Guiando mesmo, em toda a verdade, o Espírito da verdade. Amém. Deus te abençoe e te aqueça. Conduzindo, com toda certeza. Pastor Robson, vamos fechar então aqui para a gente concluir. Pronto. Então, aqui, o que nós vemos aqui é que na Bíblia não existe lugar para essa interpretação de que a segunda vinda de Jesus será secreta, né? Porque essa ênfase, pastor Robson, então está relacionada a ser pego de surpresa, né? Exatamente. São duas coisas importantes aí, né? A questão da surpresa, o momento que não é? As pessoas não esperam, não é? Que não foi avisado previamente, não é? Já sabe que vem, só não sabe o dia e nem a hora, por isso precisa estar constantemente preparado para o encontro com Jesus. E também, nesse caso, pastor Robson, desculpa ele interromper, pastor, mais uma vez. Nesse caso, eles foram pegos de surpresa porque não sabiam o dia e nem a hora, mas eles sabiam do dilúvio. Noé passou 120 anos, né, pregando. Em relação à volta de Jesus hoje, as pessoas sabem, mas não sabem o dia nem a hora. Mas sabe que você está pronto. Sabe que tem que entrar na arca. Sabe que tem que entrar na arca. Não é? Agora, ele finaliza aqui falando que realmente a Bíblia fala em um lugar do arrebatamento. Não é? Aí nós temos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 4, não é? Onde fala que vai haver um arrebatamento. Não é? Paulo diz assim, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas veja, a Bíblia fala de arrebatamento, só não fala de arrebatamento secreto. Nós temos que entender isso. Não é que a Bíblia não fale de arrebatamento, não, fala sim. Só que esse arrebatamento do qual a Bíblia fala, ele será público, ele será visível, não é? E será de todos aqueles que foram salvos, tanto os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, como aqueles que ressuscitarão quando Jesus voltar. Não é? Então, vai unir tanto os que ressuscitaram como os que permaneceram vivos, e esses serão arrebatados ao encontro do Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Acaba aí. Não tem uma outra vinda para levar outra turma, não. É? Inclusive porque, quando fala da volta de Jesus aqui no verso 31, é muito claro que o Senhor vai enviar os seus anjos para recolher, não é? Todos os seus escolhidos nos 4 ventos da terra. Não vai ficar ninguém aqui. Quando Jesus voltar, todos os seus escolhidos serão recolhidos, não é? Ele vem e enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos nos 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então ninguém vai ser deixado para trás, Mário. Quando Jesus vier, segunda vez, não fica ninguém para trás. Quem ficar para trás é perdido. Os salvos vão ser levados todos
quando Jesus vier pela segunda vez, ok? Então é importante a gente saber disso. A pergunta que ele diz aqui, qual é? Está você preparado para a volta de Jesus? Se sua resposta for sim, continue confiando na graça de Jesus e caminhando ao lado do Espírito Santo. Mas se a sua resposta é não, apegue-se imediatamente ao Senhor Jesus e peça ao Espírito Santo que ele prepare para esse grande dia. Não é? Então, independente da sua resposta, vamos orar para que o Espírito Santo, não é, ele realmente nos dê certeza da salvação em Jesus. Se estivermos em Cristo, Mário, não tem problema. Não é? Não há problema. Lembre, o segredo é estar em Cristo, tá certo? E eu me lembro lá daquela frase, né, onde Paulo diz assim, lá em Tessalonicenses 4, né, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E só há um jeito de se morrer em Cristo, viu, Mário? Como é que a pessoa morre em Cristo? Como é? Através do batismo, santo batismo. Não, irmãos. Como é que a pessoa morre em Cristo? Você só pode morrer em Cristo se fizer uma coisa. Qual é? O que é que você tem que fazer para morrer em Cristo, irmão? Pensa, povo. Só se morre em Cristo, Mário, se você vive nele. A pessoa só morre em Cristo se ela vive em Cristo. Se você não vive em Cristo, como vai morrer nele? Não é? Então, para você morrer em Cristo, você precisa estar vivendo em Cristo. Porque geralmente as pessoas morrem do jeito que elas vivem. Entendeu? Pastor Edson, se vive pastor separado de Robson, Jesus, hoje morre está separado de Jesus. Mas tá se vive fino, em viu? Jesus, vai morrer nele. Pastor Robson, o pastor Edson, o pastor Oi. Robson está fino hoje, viu? Rapaz, eu tenho dito uma coisa, viu, Mário? Aprendi Nesses muito hoje, últimos pastor. tempos. As pessoas não querem ter o trabalho de pensar. A Bíblia é para você estudar a Bíblia e raciocinar, pensar. Uma das coisas que Jesus mais fez foi levar o seu povo a pensar. Por isso que ele chamava, mas porventura não está escrito isso. Não, para quê? Para que as pessoas pensem, leiam e comecem a entender o que está lendo, né? E muitas desses equívocos teológicos, mano, está exatamente por isso. Porque as pessoas vão para a Bíblia para apoiar suas ideias e não para conhecer a vontade de Deus. E como diz o pastor Edson, elas não se deixam guiar pelo Espírito Santo. Elas já têm na cabeça o que é. E como é que o Espírito Santo vai agir se você vai para a Bíblia já sabendo o que está lá? Não é? Nós precisamos ser alunos que queremos aprender. Temos que buscar a guia do Espírito Santo, nos entregar a ele e deixar que ele guie a nossa vida. E qual seria, pastor, então, pastor Robson, o apelo dessa manhã para cada um de nós, pastor Robson? Meu irmão, vamos viver em Cristo. Pronto. Esse é o segredo. Viva em Jesus. E nós temos aprendido no MASC aí o que é viver em Jesus, né? Essa vida de dependência, essa vida de comunhão, essa vida de ser guiados, né, pelo Espírito Santo. Aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Então pronto, vamos ser guiados pelo Espírito, vamos viver em Cristo, não é, fazendo a vontade dele. É isso aí. Esse é o segredo. Que aí aconteça o que acontecer, como diz Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos dele, né? Somos dele. Pastor Edson, fique à vontade, meu pastor, fique tranquilo, está tudo certo, Deus te abençoe, pastorzão. Suas Aproveitar e finais. reforçar, amanhã estamos juntos, 5 da manhã. Família Amanhã estaremos, sim, pela graça de Deus. Às 5h30 agora eu vou Deus. sair, mas talvez durante o hino eu já tenha que sair, mas fica aí meu convite. Por favor, a Cláudia, a Érica, que chegaram hoje aí conosco, os demais irmãos, podem convidar outros, estaremos juntos amanhã. Então, Amém. pastor, a minha pergunta é, para a gente fecharmos aqui, você está disposto a permanecer em Cristo? Quantos querem ainda Amém. continuar vivendo em Cristo? Que Glória possamos a Deus. crescer na graça, queridos, e no conhecimento deste Deus maravilhoso. Pastor Robson, que bênção, viu? Muito obrigado pela explanação. E nós vamos cantar esse hino, pastor, que fala sobre crescer em graça. Precisamos continuar crescendo, e para isso precisamos permitir que o Espírito Santo continue nos conduzindo. Vamos louvar o Senhor nesse momento.
Amém, queridos irmãos, Deus seja louvado. Chegamos ao final dessa jornada muito boa, muito bem esclarecida. Pastor Robson, muito obrigado por ter nos trazido tamanho esclarecimento desse assunto, que é bastante interessante para nós, principalmente nesses dias atuais, né? Onde a gente ouve muito falar dessa questão do arrebatamento secreto. Muito obrigado, pastor Robson, muito obrigado, pastor Edson, a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa jornada de mais uma madrugada com Deus, possamos, pela graça, crescer, sim, no conhecimento do nosso Deus. Lembre-se, queridos, hoje é sexta-feira, daqui a pouco o sol vai estar se levantando e logo mais se pondo, estaremos iniciando o dia do Senhor. Então, que você tenha um dia de preparação agradável na presença do nosso Deus e que o sábado do Senhor seja realmente um dia deleitoso para cada um de nós. Lembre-se, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Pastor Robson, encerre então, pastor, fazendo essa oração, agradecendo a Deus por termos essa oportunidade. Seu áudio está fechado, pastor. Antes de orar, Mário, eu queria recomendar aqui aos irmãos. Irmãos, leiam O Grande Conflito, irmãos. O livro é fantástico e ele tem todos esses detalhes que a gente trabalhou aqui. A irmã White esclarece com os textos bíblicos lá, as referências bíblicas, então está tudo lá. É só ir lá. E, irmãos, eu quero dizer para vocês, vai estar baratinho. Eu não sei aí no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas aqui na Bahia, nós temos a oportunidade de comprar toda a coleção do Conflito. São 5 livros, ó, 5 livros. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejar Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. 5 livros pelo preço de meio livro. Não sei nem se dá meio livro. R$15 a coleção custa nas nossas lojas da CPB, aquela coleção promocional. Tá certo? Tá lá. Eu comprei uma recentemente lá em Feira de Santana. Eu já tenho uma, eu comprei mais uma agora, porque isso aí a gente usa para dar para as pessoas, para o pessoal conhecer o material do Espírito Profecia. Então, compra esse material, lê esses livros, mas de maneira especial, quer saber sobre o tempo do fim, sobre os sinais do fim, sobre o que vai acontecer? O Grande Conflito. Está aí, não é? Fantástico e tudo esclarecido para você não ficar sendo levado por conversa e ter argumento para quando for conversar com as pessoas, mostrar a verdade. Oremos. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela iluminação do Teu Espírito Santo guiando o Teu povo. Louvamos o Teu nome porque nós somos um povo privilegiado, Senhor.
mas todo privilégio traz responsabilidades. Somos privilegiados porque, além da palavra, da tua palavra, da Bíblia, do cânon sagrado, o Senhor ainda nos deu o espírito da profecia e usou a tua serva, a irmã Ellen White, para nos trazer esclarecimentos adicionais a respeito dos detalhes do fim. Portanto, nós te suplicamos, a Deus, que nos ajude para que nós possamos lançar mão desta bênção que nós temos de conhecimento, nós possamos estudar estes livros e, comparando com a Escritura, nós possamos ter uma visão clara de realmente das coisas que foram reveladas a respeito do fim. Nós sabemos que há aspectos da profecia que não foram revelados, mas que aí nós possamos confiar no Senhor e esperar na direção do Teu Espírito Santo, mas que aquilo que já foi revelado, como a Tua palavra diz que é para nós e nossos filhos, nós possamos conhecer, para não sermos levados por todo o vento de doutrina e por ideias equivocadas, mas que o Teu Espírito Santo nos ilumine na compreensão da Tua palavra, que nós nos apeguemos ao texto bíblico, ao assim diz o Senhor, e não a conversa de teólogos ou de pastores, seja lá quem for, que possamos nos apegar à Tua palavra. Portanto, nos guia, Senhor, com Teu Santo Espírito na compreensão da verdade e que nós possamos viver esta verdade e testemunhar ao mundo a respeito dela, sendo instrumentos para levar luz àqueles que ainda não a têm. Fica conosco, faz de cada um dos instrumentos Teu neste dia, nos prepare para o Teu santo sábado e nos dê a Tua bênção, é o que nós te suplicamos, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Robson. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Amanhã a gente se vê às 5 horas da manhã na família ID, para juntos mais uma vez meditarmos na palavra e crescermos na graça do nosso Deus. Um grande abraço, um ótimo dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.